Fala aí, Felipe, tudo bem? Ô, tudo bom? Joia. Achei que não tava aqui ainda. Compartilhar minha tela contigo aí, porque eu tive uma ideia. Compartilhar a tela. Ó, vamos trabalhar o seguinte. Opa, Cê- tá tudo bem contigo? tudo certo contigo? Tudo em ordem. Então tá Você, bom. você conseguiu fazer começar uma apresentação? Uhum. Beleza, não tem problema. O que a gente vai fazer hoje? Eu vou dar uma estrutura. A gente vai brincar um pouquinho com a estrutura que a gente trabalhou ontem. Eu vou fazer uma coisa um pouco mais estruturada, uma forma mais estruturada para te explicar. E a gente vai trabalhar com a mesma base de dados. E aí, naquela base de dados, eu vou mostrar como eu fiz ontem, só que aí eu vou, na segunda parte da aula, você vai trabalhar com as informações de óbitos. Eu vou trabalhar com as informações fala, de contágio e você vai trabalhar com as informações de óbito. Tá vendo a minha tela aí? Então a ideia é trabalhar com a base de dados. Hum, legal. Que legal. Ele estava com interesse no Pará. Mas dá para fazer para todos os estados. Com a base de dados do Ministério da Saúde, consegue pegar todos os estados. Lá está dividido por estado. Entendeu? Quer ver? Deixa eu puxar ela aqui. Ó. Essa aqui é a base de dados do Ministério da Saúde. Você baixa e vê. Tá vendo? Ó? Ela tem aqui região, estado e a data. Daí ela tem casos novos, casos acumulados, novos casos de óbitos e casos acumulados. O que ela faz é ir alimentando o final dela todo dia. Entendeu? Peguei até aqui dia 15. Essa base é uma base pública, então você pode fazer todos os seus estudos por estado. O que a gente fez foi trabalhar com apenas vendo o Brasil, entendeu? Essa é a ideia que a gente está aqui. Mas o que acontece? Se você faz para o geral, você só replica as informações para os estados, entendeu? Exato, você vai utilizando o mesmo raciocínio para ir para todos. Então o que acontece? Bom, a ideia aqui é trabalhar com essa base de dados. A gente vai ver inicialmente o Brasil, né? E a ideia que a gente viu ali é modelar os parâmetros de uma função exponencial, tá certo? E aí, para a gente poder conseguir entender isso aqui, a função exponencial é uma função do tipo f de x igual a vezes e elevado a um px. É isso aqui que a gente vai querer modelar no final das contas. Né? O que seria isso? A gente vai querer encontrar este parâmetro e encontrar esse parâmetro aqui. Esses são dois desafios. Né? O primeiro é encontrar os parâmetros que melhor se ajustam à curva, essa família de curva exponencial, e depois conseguir explicar um pouquinho, até com as informações que a gente tem de mídia e etc., como que esses parâmetros funcionam. Porque a matemática nada mais é que uma linguagem como qualquer outra, como o português, enfim, como N linguagens que se existem, para tentar
entender o mundo e o que está acontecendo nele, e muitas vezes explicar como ele funciona, o porquê até é difícil explicar, mas como a gente consegue chegar bem perto. Esse fenômeno, que é essa questão da contaminação do corona, e aí é visto, já é conhecido, que é dado como uma, uma exponencial, o crescimento dele. Crescimento exponencial são funções matemáticas de famílias bem conhecidas, antigas, e a ideia é sempre chegar aqui. Esses parâmetros aqui, quem nos dá são ferramentas. No caso, a gente está usando Excel. Pode ser qualquer pacote de estatística. Eu sei que é tranquilo fazer isso. O grande detalhe é sempre conseguir dar uma boa explicação desses parâmetros, entendeu? E aí quem toma a decisão é, no caso, como eu faço para aumentar e diminuir esses parâmetros. Ou seja, em qual parte do meu processo, como, né, uma cadeia de processos que eu tenho, onde eu vou mexer nessa cadeia de processo para fazer esses parâmetros aumentar ou diminuir. É isso que está envolvido aqui, né? Então, no fim das contas, a gente vai querer transformar essa f de x, a ideia era transformar essa f de x numa coisa tipo g de x, que fosse uma coisa que a gente viu que era assim, a mais bx. Era isso daqui que a gente queria transformar inicialmente. A gente consegue ver várias coisas num gráfico linear, é mais fácil para a gente entender, né? Quando eu falo a gente, assim, ser humano mesmo, né? Mais fácil para o ser humano conseguir compreender um gráfico, uma função linear. Então aí tudo começava da seguinte forma: a gente pegava a função f de x igual a vezes e elevado a bx. Pegava essa funçãozinha aqui e começava a brincar com ela com relação a logaritmo. Então a gente falava assim, ln de f de x. Lembrando o seguinte, quem que é? Vai ser ln de a vezes e elevado a bx. Isso aqui que eu tinha, né? Lembrando o seguinte, quem que é, no meu caso, que a gente está, no caso que a gente está trabalhando aqui, quem que é essa f de x? Isso aqui é a variável resposta. Isso aqui é a variável resposta, o seu y. Então, no caso aqui, que a gente vai trabalhar, o meu y ou meu f de x seria esse total de casos aqui. Isso aqui seria a minha f de x, que é o meu y, ou seja, é a variável resposta. Tá? Isso aqui é a variável resposta que eu tenho. E o que acontece nessa variável resposta? Uma coisa que a gente tem, e é interessante, essa variável resposta aqui, a única coisa que a gente que mexe é o tempo. Essa data aqui é uma variável tempo. Certo? Conforme esse tempo vai caminhando, ele vai 1, 2, 3, 4, 5 e assim vai, eu vou tendo uma variável resposta aqui que vai me dando vai aparecendo casos aqui. Ou seja, tudo depende desse cara. A gente não tem aqui a dinâmica de contágio. Entendeu? O que é a dinâmica de contágio? A dinâmica de contágio é fazer uma modelagem que fala assim, eu tenho uma pessoa contaminada. Ela contamina para quantas? Entendeu? E dessa próxima contamina quantas? A gente não está levando em consideração isso. E também a gente não considera aqui a quantidade de recuperados. A gente está considerando aqui o óbito, ou seja, esse total de óbitos ele vai estar relacionado com a variável de contágio, que é essa aqui, total de casos, só que a gente também não sabe como que funciona o óbito, a gente não consegue ter essa dinâmica. A gente tem apenas assim, ó, eu tenho um percentual, pode ter um percentual que está relacionado com o total de casos. Tá claro isso? Tá? Então, ou seja, os nossos dados, as informações que os nossos dados dão, é uma informação que a gente vai chamar, é como se fosse uma descrição cinemática do problema. Não é somente a curva que fala assim, no tempo 1 eu tenho esse valor, no tempo 2 eu tenho esse outro valor, no tempo 3 eu tenho esse outro valor, e assim sucessivamente. É o que a gente tem para trabalhar. Todas as interpretações dos parâmetros serão interpretativos mesmo em cima daquilo que a gente vê de notícia. Eu não tenho dados, eu não tenho informação que fala assim, poxa, contamina 10, que contamina mais 10, ou que desses 10 que contamina
terminaram, recupera 9 e um falece. A gente não tem essa dinâmica modelada, né? Então, simplesmente a cinemática da coisa. Então, o que acontece aqui? Continuando essa história toda, mais um detalhe. Então, quando eu for brincar aqui, para eu poder calcular, eu vou fazer, no caso, no Excel, eu vou calcular o ln dessa função. Aqui. É isso que eu vou fazer. Então, o que a gente vai fazer daqui a pouco é calcular o logaritmo, o ln, da minha f de x. Certo? Que é falar a mesma coisa que eu vou calcular o ln da y. O ln da variável resposta. A gente tentar linearizar, que é entrando nessa brincadeira aqui. Ou seja, aqui, tudo isso aqui, nós vamos chamar de... Nós vamos chamar esse cara todo de... g de x, exatamente. E a gente vai chamar, então, aqui, g de x, vou chamar de g maiúsculo de x. E aqui eu vou ter ln de azinho, certo? Mais, exatamente, ln de e elevado a bx. E a gente viu o seguinte, que isso daqui, esse cara aqui, eu vou chamar ele de azão, para facilitar para a gente aqui. Ou seja, vai ser o intercepto da minha nova reta, ou o coeficiente linear da reta. Tá? E aqui, a gente viu que, pela propriedade log, eu vou fazê-la de novo aqui rapidinho, isso aqui vai ser o meu próprio bx. Certo? E aí, fazendo aqui um detalhe de logaritmo, um detalhe de log, o que a gente sabe? A gente sabe o seguinte, que log de A na base B, sendo C, a gente fala que isso daqui é dado como? Qual que é a definição? Isso aqui é B elevado a C, exatamente, igual a A. Então, nesse caso, o que nós temos aqui, exatamente para esse amigo, é o seguinte, isso aqui é igual a log de E elevado na base, é log de E elevado a BX na base E. Então, isso aqui é a mesma coisa falar que eu tenho, se isso aqui for igual a K, então isso aqui nada mais é que E elevado a K que é igual a BX. Então, isso, portanto, a gente sabe que pela definição de logaritmo, o K é o próprio BX, que foi o que aconteceu aqui. Certo? Tá? Então, aqui resolve esse problema aqui. Então, a nossa grande questão, então, é linearizar essa coisa toda. Bom, quando você começa a fazer uma modelagem, isso aqui a gente já sabe que no nosso caso é exponencial, mas como que a gente chegou, quando você pega os dados, né? Você nunca viu, como que você sabe que ele é linear, que ele é... Que tipo de função ele é, exatamente, qual é a família da função que ele está? Você levanta um dado, você levanta literalmente um gráfico. Você vai lá, pega um gráfico de linha aqui para facilitar nesse caso. Selecionar dados, adicionar, tem valores de dados aqui, e puxa todos os seus dados. Poxa, coloca aqui, vamos colocar as datas aqui para ficar legal. Primeiro momento, fecha, sobe lá e olha o seu gráfico. Visualmente, você fala, pô, essa curva aqui está bem parecida com uma curva exponencial. Né? Então, olhando, a hora que você bate o olho, você fala, bacana, é uma curva, tá?
lembrando essa curva exponencial. Como que eu sei que ela lembra uma curva exponencial? Se a gente fizer o seguinte aqui. Aqui. Lembrar esse amigo aqui, ó, que a gente viu ontem. Essa curva vermelhinha aqui, ó. Essa daqui, tá vendo? Parâmetro A, parâmetro B. Né? Então, o que acontece aqui? Exibir rótulo. Aí, tá aqui. Eu vou pegar esse cara e vou tentar colocar ele mais pra cá, mas ele não vai. Não vai. Tudo bem. Bom, o que acontece aqui? Essa função vermelhinha aqui, que é a nossa f de x, essa função exponencial. Então, conforme eu vou mexendo no A, tá vendo? O A é o multiplicador aqui, ó, aqui da frente. Que é o valor que a gente quer encontrar, que vai ser esse cara aqui, que é esse Azinho aqui. Tá vendo? No caso, esse aqui, né? Conforme eu aumento esse parâmetro aqui, percebe que quanto mais cada passo que eu dou aqui, passo unitário. Então, ando mais um, mais rápido ela cresce, tá vendo? Então, o que eu estou querendo dizer é uma coisa mais ou menos assim. Se eu voltar aqui no ponto 1, né? Aqui no ponto 1, digitar aqui mais fácil. 1. Então, é o seguinte, quando eu estou em 0, ele vale 1. Quando eu dou um passo para frente aqui em x, um passinho para frente aqui, ele já vai para 2.8 quase aqui, tá vendo? Eu andei um passo, ele foi para 2.8. Se eu der mais um passo em x, esse cara já está indo para 7.2 aqui, tá vendo? É um crescimento bem rápido. Se eu diminuir, se for diminuindo esse cara aqui, ele diminui a velocidade de crescimento, tá vendo? Então, é isso que isso aqui vai mostrando pra gente. Esse Bzinho é a mesma coisa. Vai estar relacionado também com essa aceleração, ó. Conforme eu aumento o B, mais rápido cresce. Conforme eu diminuo o B, menos rápido cresce. Tá vendo? Tá? Qual que é a ideia que a gente está fazendo ali que eu mostrei aqui? O que a gente está fazendo exatamente aqui, nessa álgebra aqui? A gente está simplesmente pegando uma função, que é essa função vermelhinha, que é uma função exponencial, e a gente está transformando numa função que é uma função linear. Entendeu? Para isso, o que eu estou fazendo, o que a gente faz para conseguir transformar isso aqui numa função linear, é pegar os dados, no caso nós estamos trabalhando com os dados, a gente tem o contrário, né? Aqui a gente tem a álgebra e brinca com os parâmetros. Aqui a gente tem os dados e eu quero encontrar exatamente esses parâmetros aqui, o A e o B. O que acontece aqui? Quando você está trabalhando aqui, para você conseguir uma curva exponencial que ela se transforme numa curva linear, eu vou pegar os valores do y e vou transformar esses valores em valores logarítmicos. Entendeu? Eu vou transformar. E para fazer isso é só aplicar, no caso, o ln. Na hora que eu jogo o ln aqui, a ideia é que essa curva aqui se transforme numa reta, no caso, com os meus dados. E aí, aqui, a gente consegue fazer o seguinte, a gente consegue começar a observar isso, né? Então, vamos lá. O que a gente vai fazer? Primeira coisa, a gente viu que isso aqui são datas. Ficar trabalhando com datas é mais chato aqui. Então, a gente vai trabalhar da seguinte forma. Então, a gente vai começar a criar algumas variáveis. Então, isso aqui é variável, que são variáveis numéricas, que vai ser 0, 1, 2, 3, e assim vai. Tá? No caso aqui, eu vou ter 76 dados, 76 pontos. Eu pego esse cara e calculo ln, esse cara aqui, que eu estou trabalhando. Aí que tem alguns detalhes. Porque aqui, essa variável está como variável, ela aparece como não possível, né, de se realizar. Porque tem um detalhe aqui, deixa eu só gravar o painel aqui para ficar fácil. Não. Que é isso aqui, ó. Se você olhar a própria definição de logaritmo, você tem um problema aqui, tem uma questãozinha, tá?
você está jogando, quando você está falando assim, ó, log de 0, quanto que vale, o que você está fazendo é isso aqui, ó. Tô falando assim, ó, ln, no caso, log, a gente está trabalhando com log na base E de 0, certo? Quanto que vale esse valor? Essa é a pergunta. A gente está aqui, quanto vale esse cara? Eu vou chamar de Z, tá? Eu quero saber o valor de Z. Olha isso daqui. Isso aqui fica assim, ó, E elevado a Z igual a 0. A pergunta é, que número elevado a essa base aqui dá 0? Né? Isso aqui é uma inconsistência. Entendeu? Escrevi certo? Isso aqui é uma inconsistência. Então, como isso aqui é uma inconsistência, no Excel aparece aquele hashtag num. É isso aí. Exatamente. Entendeu? Então ele fica sem consistência no Excel. Ok, sem problema. Então ele sabe que a hora que aparecer alguma coisa, ele vai começar a aparecer número. Ah, foi o que aconteceu. Aí, para facilitar aqui a vida da gente, eu vou dar uma tirada de coisa aqui. Um pouco de casas decimais aqui. Pronto. Essas só duas. Fica mais fácil pra gente. Bom, tá bom. Agora vamos olhar como que a gente vai trabalhar isso daqui. Onde que a gente começa a ter valor? Essa é a questão. Isso. É isso aí. Então, o que eu vou fazer aqui? Eu vou criar uma outra variável numérica. Um aqui. Vou vir até o dia 27, onde as coisas aparecem. E aqui vai ser onde a gente vai começar a brincar mais. Por quê? Porque aqui não faz sentido. Entendeu? Aqui não tem sentido para a gente modelar isso daqui. Tem sentido a hora que começa a aparecer o fenômeno. Perfeito, legal. Então, aqui, a gente vai chamar, então, isso aqui de 1. Tá? Ou 0, que faz. Né? Ou seja, é onde começa a minha brincadeira. Então, o que, que eu vou fazer? Vou fazer um gráfico do que agora? Eu vou fazer um gráfico aqui sendo a minha variável x e essa daqui sendo a minha variável y. Entendeu? Então, vem aqui. Vamos colocar um gráfico aqui, inserir. Vou colocar um gráfico agora bonitinho. Design, selecionar dados. Variável x é este amigo. E a variável y vai ser esse amigo aqui, onde tudo começa. Aqui. Então, aqui nós temos agora o gráfico de dispersão bonitinho. Agora, aqui a coisa já começa, a gente começa a conseguir fazer algumas interpretações. Né? Começa a melhorar. Então, vamos fazer o seguinte. Primeiro, depois a gente não se perder no espaço-tempo, isso aqui é o total de casos por dia a partir de 30 de 4 de 2020. A gente tem, né? Então, aqui a gente tem rótulo, título dos eixos, principal vertical. Aqui é total de infectados acumulados nos dias. É isso aqui que a gente tem. Show de bola. Isso daqui, agora a gente está montando esse gráfico aqui. Isso aqui é N, o total acumulado e nos dias
partir de 26 de 2020. Certo? Isso aqui que eu tenho. Aqui embaixo, ao invés de ser principal 10, eu vou colocar principal 2, para ter uma coisinha melhor. Esse cara aqui é uma parcela de dados. A gente vai vir aqui, marcador, opções do marcador, interno. Dá uma diminuída aqui para ficar mais palatável. Aqui a gente vai colocar linha sólida, borda, preenchimentos. Pronto. Bom, aí aqui a gente começa a brincar agora com a coisa. Tá, antes de sair fazendo modelo, parâmetro, a coisa toda, vamos entender. Então, o que a gente tinha visto? Uma coisa que eu falei para você foi essa questão aqui inicial, tá vendo? Todo modelo que você, todo fenômeno que você começa a modelar, você percebe que vai existir um efeito que é chamado efeito borda. O efeito borda, ou o efeito inicial, onde as coisas iniciam, o problema se inicia. O problema se inicia, necessariamente ele não tem uma padronização. Ele não tem uma padronização que ela é similar ao que a coisa acontece, ao padrão visto, quando a dinâmica se estabiliza, quando você tem uma estabilização dinâmica do sistema. Né? Estabilização dinâmica. Estabilização dinâmica é apareceu o comportamento e aquele comportamento se propaga. Entendeu? Isso é estabilização dinâmica. Aqui você não tem uma estabilização dinâmica, aqui está começando o fenômeno. Então, tem toda uma série de estudos de fenômenos naturais quanto mercadológicos que trabalham exatamente essa parte aqui. Só que tem que ter outros parâmetros. Uma série temporal, aqui é uma série temporal, você não consegue fazer uma modelagem bacana sobre isso daqui. Você tem que ver quais são outros parâmetros que estão dentro do coronavírus, no caso aqui do corona, ou seja, como que é o contágio, como que se dá as coisas entre as pessoas, quais são as pessoas que têm mais faixas de risco, se as pessoas têm diabetes ou não, nesse caso aqui. Então, você tem que utilizar outros parâmetros para conseguir chegar numa modelagem desse cara aqui. Entendeu? Aqui, você percebe o seguinte, eu já tenho, a partir de determinado momento, se eu pegar a partir do ponto 8, por exemplo, a partir do ponto 8 tem uma estabilização da minha curva. O que é estabilização? Ela tem uma tendência e ela é uma tendência bem padronizada. Vem reta aqui. Que vai até aquele ponto que a gente discutiu ontem. Vem até aqui e daqui você muda a inflexão da curva. O que é mudar a inflexão da curva? Nada mais é mudar isso aqui. Se eu pegar a partir do ponto 8 e vir até esse ponto aqui, em cima, fazer essa propagação aqui, eu começo a notar que eu tenho. Dá para enxergar esse negócio aí? Dá? Legal. Tá vendo, ó? Eu consigo perceber que se o fenômeno era para ter continuado aqui em cima dessa reta e não aconteceu. Ou seja, a partir daqui ele muda. Tá vendo esse coeficiente angular aqui da reta? O que é o coeficiente angular? Se eu pegar essa reta e vier até o eixo X aqui, por exemplo, eu tenho esse ângulo, essa angulação, tá vendo? Perceba que a partir daquele ponto, eu mudo, a partir desse ponto aqui, eu mudo essa angulação. Consegue ver? Ou seja, pode falar. É isso aí. Essa mudança de comportamento que muda os parâmetros. Que vai mudar os parâmetros. Porque qual que era a ideia? A ideia era diminuir a velocidade de crescimento. Essa velocidade é dada por esse ângulo que você está vendo aqui. Se você diminuir, se você começa a fazer algumas coisas no meio físico do fenômeno, você tem que ver exatamente, teria que ver isso aqui acontecendo. Foi o que nós vimos. Sacou? Né? Aí aqui, vou dar uma melhorada aqui, vou ter que colocar o ponto 25, acho que é o ponto 25, fica legal para ver. E aqui, em vez de 5 em 5, a gente vai ver de 2 em 2.
E aqui a gente coloca o ponto 26 para separar. Pronto, também não coloca negativo. Então, voltando aqui, vou só colocar aqui em cima, como eu mexi como está tudo geométrico, né? Então, tem que fazer na mão. A ideia é traçar essas bagaceiras tudo no computador daqui a pouco. A gente tinha cara até aqui, vindo aqui, e a gente tem esse cara aqui a partir desse ponto 27, já mudando os parâmetros da minha curva aqui, é isso que eu tenho. Né? Então, o que a gente quer brincar, a gente vai quebrar o problema em dois. Então, o que acontece? Quebrar esse problema em dois significa que, única e exclusivamente, que a gente vai, a partir dessa quebra aqui, a gente vai observar qual que era a função que eu tinha inicialmente e como ela ficou depois. Entendeu? E aí utilizar essa função a partir daqui. É isso que eu quero. Aí eu não preciso mais utilizar desde os começos dos dados. Eu posso utilizar a partir daqui e ver como que vai se comportar. O que a gente está fazendo foi bem parecido com aquele primeiro banco de dados, onde você está trabalhando em cima dele, fazendo uma apresentação, quando você foi fazer o orçamento. Você mesmo, Wilson, falou assim, olha, eu percebi que tem uma tendência a partir do ano X. A partir da metade dos dados já consigo fazer uma tendência melhor. Então fica mais fácil para trabalhar. Então você pegou essa parte. Por quê? Qual que é o intuito aqui? O intuito aqui é fazer a melhor previsão possível para o próximo ponto. Entendeu? A gente não está aqui modelando assim, vamos criar um modelo de propagação de vírus no mundo. Aí, com essas informações apenas que a gente tem, a gente não consegue fazer uma propagação dessa. Porque as coisas mudam. Então, a gente teria que ter outras informações. Mas aqui a gente consegue ter uma ideia do que está acontecendo e se as políticas estão funcionando, se as políticas não estão funcionando, entendeu? E que a gente consegue fazer uma previsão para o próximo ponto. Simplesmente utilizando essa matematização. Entendeu? E aí fica como exercício para... Percebe que dá para fazer por um monte de coisa, né? Tudo segue... Graças a Deus, tudo segue a mesma ideia, né? Senão fica muito complicado fazer essas coisas. Bom, aí então o que a gente vai fazer? A gente vai pegar a partir do ponto 8 até o ponto 27. Vai traçar uma reta 1. Depois do ponto 27, tá certo? Até o ponto 49, 49 eu acho que é que a gente tem. Então a gente vai criar duas variáveis aqui. A gente vai criar aqui. Uma, duas. A gente vai criar aqui a variável x para a primeira parte. Depois a gente vai fazer aqui para a segunda parte. Essa é a ideia. Aqui. Opa. Então, a gente veio aqui, a gente viu que a partir do ponto, esse ponto 8 aqui, vai ser a primeira parte para mim. Então, eu vou começar aqui, uma exponencial, vou começar com 1, 2, 3, 4, que o 0 ele dá uma estourada. E ele foi até o número 27, certo? A partir do 27 aqui, vai ser a segunda função. Traçamos aqui. E a gente tem, então, agora, como elaborar essas nossas funções, que é onde a gente quer, e fazer os estudos se elas estão funcionando ou não. Então, vamos lá, vamos fazer aqui o gráfico de dispersão para a nossa primeira parte. Essa aqui vai ser a minha primeira parte. Eu vou fazer o seguinte, eu vou fazer tudo bem se eu fizer um gráfico só para os dois? Faço duas séries? Vamos lá. Então, aqui a gente vai fazer inserir, selecionar dados, adicionar. Essa aqui vai ser, então, o nome da série vai ser a primeira parte. E aqui para o X
vai ser daqui até onde ele veio. Opa, não é aqui, é a primeira parte. Aqui, até aqui. Aqui. E o y vai ser da primeira parte, que vai ser desse ponto, certo? Até o número 20. Aqui. Então, ele vai vir até o 20. Selecionou aqui. Tá. Isso aqui é a série 1. Aqui. Agora a gente vai fazer o seguinte. Deixa eu dar uma melhorada nesse cara aqui. Se eu consigo colocar um aqui. Beleza. Agora aqui da primeira parte a gente vai colocar a segunda parte. Design. Selecionar dados. Vai fazer aqui. Segunda parte. Aqui. Segunda parte. Aqui. Segunda parte. Foi. Veio aqui. Temos as duas coisas aqui, tá vendo? Então, para facilitar para a gente, eu só vou colocar a legenda aqui para a gente ver o que está acontecendo, tá? Parte inferior aqui. A gente já sabe o que está acontecendo aqui. Agora, a partir daqui, a gente pede para ele traçar os gráficos. Tem uma coisa importante aqui. Eu vou traçar a reta e vou comentar com você, tá? Dessa modelagem aqui. Aqui vai ser uma reta linear, muito bem. Exibir a equação no gráfico. 0,95. A coisa tá bonita, como a gente viu. Formatar, preenchimento, cor branco. Pode ficar mais fácil aqui. Vou colocar até aqui assim. Olha só, que legal. A gente tem aqui preenchido como manda o figurinho. E, poxa, olha que maravilha, olha isso. A gente tem aqui uma função linear maravilhosa de que o R deu 0,99. Quase 1. Tá? Né? Tá se comportando maravilhosamente. Aparentemente isso aqui tá bom. Vamos pegar a segunda função aqui, segunda parte. Então, adicionar linha de tendência, também a gente vai colocar uma reta linear. Equação no gráfico, colocamos aqui. Show. Aparentemente, essa segunda função, vou colocá-la aqui em cima. Vou colocar um preenchimento em branco, página inicial, escurinho aqui. Tá aqui um pouquinho. Também está bem legal o nosso R quadrado. Certo? Tá bom. Qual que é o detalhe aqui? A grande questão aqui, que a gente quer pensar é assim. Olha, será que realmente isso aqui tá bom? Essa é a pergunta. Será que realmente isso aqui tá me mostrando, tá sendo bem ajustada essa curva? Entendeu? Exatamente. A gente vai ter que dar uma olhada no nosso amigo resíduo para ver o que o resíduo está falando para a gente. Se tá realmente bacana. Porque o R quadrado tá super legal, só que a gente pode olhar o resíduo e ele tem um padrão. Então a gente percebe que isso aqui está enganando a gente. Ou seja, ela pode começar a mudar o padrão disso daqui em breve. Isso que vai falar. Então o que a gente faz? Faz o seguinte, deixa eu pegar esses gráficos aqui só um pouquinho, colocar um pouquinho mais para cá. Não precisa, ele vai se locomover sozinho. Para calcular o resíduo, abre uma variável aqui, a gente vai fazer o resíduo. Tá. Então a gente vai começar com a primeira parte, depois a segunda parte. A primeira parte é esse azul aqui, certo? Isso aqui, a gente está vendo que nada mais é que uma reta. E a gente está pegando como a variável resposta esse cara aqui. Esse aqui, a primeira e onde está a primeira e segunda parte é meu x. Então a ideia é escrever igual, primeira parte 0,3004 vezes o seu x, onde se começa, mais 7
Ah, perdão. 1.8672, certo? Aqui, jogou para cá, certo? Aqui é o resíduo da primeira parte. Agora a gente vai fazer o resíduo da segunda parte. Que é aqui. Esse resíduo da segunda parte, ao invés de ser 0,0, ao invés de ser 0,3, é 0,1187 aqui. Esse coeficiente. E no próximo é 7,6824. 7,6824. Sacou? Só que aí, lógico, né? Tem que jogar o x aqui na segunda parte, senão não vai funcionar. Pronto, foi. Agora a gente tem aqui, perdão, eu falei que aqui é o resíduo, deixa eu voltar. Essa aqui é a variável resposta calculada. Perdão, falei bobagem. Aqui é o resíduo. Tá? É a variável resposta calculada. E você pode ouvir também como variável teórica, tá? Porque teórica que você calculou em cima de uma reta teórica, entendeu? Você fez uma função, então isso aqui seria teórica. Ou essa daqui seria a melhor resposta, cada um chama de um jeito. É a variável resposta calculada. Aí você vai simplesmente fazer a diferença. Você pode fazer a diferença entre a variável e esse daqui, ou esse cara e esse daqui. Qual que é a diferença? Nenhuma. No fim das contas, não pode ter padrão. Se tiver padrão, tá errado. Entendeu? E aí o que a gente vai fazer? A gente vai fazer o seguinte. Só vou dar fazer uma marcação aqui para saber. Vou fazer um gráfico de resíduo para a primeira parte. Vou fazer um gráfico de resíduo para a segunda parte. Tá? Então aqui, ó. Esse aqui, que eu vou inserir aqui o gráfico aqui. Isso aqui é o resíduo. Resíduo. Primeira parte. Tá? O que acontece aqui? O ideal é que isso daqui não tenha tendência nenhuma. Tá certo? Como a gente pode ver isso? Vou vir aqui, ó, marcador, opções do marcador, coloco a opção interna. Na linha, vou deixar sem linha. E aqui a gente vai tentar ver exatamente. Adicionar uma linha de tendência linear, colocando a equação e o r quadrado aqui. Tá vendo? Apesar de ser bem próximo a zero, tanto o coeficiente angular quanto o r, isso aqui é bem, isso aqui é zero, bem zero, né? Bem próximo a zero, ainda tem uma tendência aqui. Tá vendo? Tem uma tendência, mas está chegando próximo a zero. Então, dá para ir com essa curva? Dá para ir. Tá? Isso aqui está bem baixo. Outra forma que você tem para ver se isso daí tem alguma correlação é calcular a própria correlação. O famoso correl, lembra? Ó, você calcula o correl desse cara com esse cara aqui. Entendeu? Tá? Ó, correlação bem baixa, tá vendo? A correlação dos pontos estão baixinhos. Pode falar. Não, se existir uma correlação alta, você vai encontrar nessa variável aqui, deixa eu até dar uma ampliada nela. O que vai acontecer é, se existir uma correlação alta, tá certo? Esta variável aqui, ou melhor, esse parâmetro aqui vai ser alto. Então, eu vou repetir, ó. Se houver uma correlação alta, esse cara aqui vai ser alto. Não necessariamente o r quadrado vai ser alto. Porque você pode ter uma nuvem bem espaçada e ela vai tendo uma tendência. Esse aqui é um bom exemplo. Isso aqui é um exemplo. Isso aqui é uma nuvem, os pontos são espaçados, entendeu?
Só que você tem aqui um R quadrado baixo e essa variável baixa. Você pode ter muito mais pontos, que a nuvem fica mais espaçada, só que você começa a perceber que o coeficiente angular da reta, ou seja, esse cara aqui começa a ter um valor alto. Então aí você tem uma correlação baixa, não necessariamente muito alta, mas ele pode ir crescendo esse valor aqui. Entendeu? E aí você vai ter que ver se para sua curva está respondendo bem. Assim, eu estou trabalhando com o mercado, essas variáveis que eu tenho estão ok. Tá? No caso que porque a gente está trabalhando, tá bonitinho. Não está tão ruim assim. Né? Não vai passar jamais num comitê de científico, mas funciona. O comitê científico não vai passar jamais, mas funciona. Para o mercado, isso aqui está bem. Dá para fazer boas provisões e tomar bastante decisão aqui. Agora a gente vai fazer o resíduo da segunda parte. Então, a gente vem aqui. Inserir. Eu vou ser preguiçoso, tá? Eu vou copiar esse gráfico. Colar aqui embaixo. Fazer aqui. Escrever aqui. Resíduo. Segunda parte. Aí eu vou só alterar os carinhas aqui. Esse cara aqui começa a partir desse... Oh, meu Deus. Sobe aqui, meu. Esse carinha aqui começa a partir do 10 e vem até aqui embaixo. E esse carinha aqui... Cadê o X? Eu não coloquei X aqui? Eu não coloquei intervalo. Ele fez o intervalo sozinho. Perfeito. Isso aqui não é um gráfico de dispersão, é um gráfico de linha, né? Ele faz sozinho. Ótimo. Aí aqui, esse aqui é o melhor para mim. Esse aqui é o mais lindo. Esse aqui que você percebe que tem problema mesmo, né? Então, eu vou pegar aqui, vou calcular a correlação. Aqui vai dar para fazer as explicações que eu estava falando para você aquela hora. Olha que legal. Se eu pegar aqui a correlação entre essa segunda parte aqui e entre esses valores aqui, onde a gente está trabalhando, vier até aqui embaixo, a gente vai perceber que eu tenho uma correlação muito próxima a zero. Que ela é zero com apenas 2 casas decimais. E aí você nota aqui, pelo seu amigo, aqui a sua função e os parâmetros dessa função maravilhosa e linda, que tudo isso daqui você está indo totalmente a favor da correlação. O R quadrado é 1 elevado a menos 10. Então, o que significa isso? R quadrado. Opa! R2 aqui, vai só R2. Ser igual a 1. Igual a 1 vezes 10 elevado a menos 10. Esse cara aqui, tá vendo? É zero. Né, ó. Zero, bem zero. Esse parâmetro aqui, o que você está vendo aqui, ó? Exatamente aqui. Essa funçãozinha. Nada mais é que y igual a x mais b. Tá vendo? Então, nesse caso aí, o seu A aqui igual... Até fazer o seguinte, deixa eu deixar desse lado aqui, fica melhor para ficar fácil. Esse A está sendo igual a 2 vezes, igual 2 vezes 10 elevado a menos 7. Com 2 casas decimais é zero, né? Se você, vai bastante zerinho aqui. E o seu parâmetro B é igual a 8, vendo aqui em cima, 8 vezes 10 elevado a menos 6. Certo? Ou seja, bem baixinho. Zero. Na prática, na vida como ela é, isso aqui é zerado. Concorda? Isso aqui é zero. E tá na média, tá perfeito. Só que daí a gente olha o resíduo e a gente observa que ele é
não muito bom assim. Concorda? Concorda que tem uma curva aqui? Você consegue ver? Tem uma. Hã? Isso, quer ver que interessante? Pronto, tá aqui essa curva. Consegue ver agora? Viu que tem um padrão? Por mais, por mais que ela, nesse negocinho aqui, ela tá com um padrãozinho safadinho aqui. E aí tem algumas coisas que a gente tem que tomar cuidado. Que é o seguinte, o que eu tô querendo tomar cuidado? É assim, ó. A gente pode falar assim, poxa, ó, e olha só o R quadrado para quanto foi. Tá vendo? Tá? Ó. O detalhe aqui, Felipe, é o seguinte: essa correlação, o nome dessa correlação, o nome e sobrenome dela é assim, ó, correlação linear de Pearson. Então vou repetir, o nome dela é correlação linear de Pearson. É isso aí, exatamente. Esse é o problema dessa correlação. Essa correlação, ela é interessante quando você tem nuvens de pontos que você fala assim, tem alguma correlação linear? Aí você joga e fala assim, não, correlação linear não tem. Ah, ok. Mas e outro tipo de correlação? Será que... e outro tipo de movimento? Se for um movimento senoidal, entendeu? Movimento senoidal, só para fazer um adendo aqui que eu estou querendo dizer, seria uma coisa assim, ó. FG, deixa eu ver se H de X aqui funciona. Igual a cosseno de X. Então, essa reta em roxo, você percebe que essa reta em roxo aqui, ela faz o seguinte, essa reta em roxo é boa, né? Essa curva em roxo aqui, percebe que ela fica entre o Y variando de 1 a menos 1? Ela varia, ó, 1, menos 1. Conforme você vai caminhando aqui, ó, 1, menos 1, 1, menos 1, 1, menos 1. Vai caminhando e a coisa vai rolando, né? O que acontece aqui? Se você pegar entre um ciclo completo, que vai, por exemplo, daqui até aqui, tá? Você vai perceber que esse pedacinho aqui mata esse pedaço. Porque se imaginar uma área, por exemplo, um pedacinho aqui com esse aqui, morrem com esses dois. Concorda? Então, se você for começar a pensar em média nisso aqui, você vai chegar em valores aqui no zero, é como isso aqui. E se você for pensar em correlação linear, principalmente, você vai ter uma linearidade aqui. Você vai perceber que isso aqui não tem... Como fala? Exatamente. Entendeu? Você vai estar com um problema aqui. E na verdade não é, você tem um valor oscilatório. Né? E é isso que essa correlação linear de Pearson pode te levar a enganar. Então, calculá-la somente sem fazer um gráfico para você olhar, você pode tomar um pouquinho, você pode ter alguns probleminhas, digamos assim. E aí, tá, aí tem alguns detalhes. Então, vamos pensar. A gente fala assim, tá, mas esses valores aqui são muito pequenos, né? 0,20, 15, são pequenos. Então, esses valores aqui, a gente tem que lembrar que a gente está trabalhando com logaritmo. Trabalhando com log das coisas. Entendeu? Então, se a gente está trabalhando com log, não necessariamente é muito pequeno. Entendeu? Exatamente. Porque o que acontece? Para a gente chegar num valor melhor, no caso dessa segunda parte aqui, a gente fala assim, tá, então a partir desse ponto aqui, que foi o dia 27 de fevereiro, onde começa, a gente vai trabalhar agora com essa segunda curva aqui, que é a curva que melhor está me respondendo ao meu fenômeno e vai me dar melhores decisões. Lembrando, eu não estou querendo modelar aqui como que é a dinâmica da propagação de um vírus. Eu estou querendo saber quantas pessoas vão ser infectadas para depois fazer uma projeção de mortos, que é o que pega. Para eu saber quantas UTIs eu vou precisar ter, quantas máquinas eu vou precisar ter. É isso que pega. Tá.
A questão é a seguinte, como que eu faço para transformar esse cara aqui na minha função? Qual que é a minha função real? Porque essa aqui não é a função real, isso aqui é a função logarítmica. Como que eu transformo na função real? A função real a gente transforma assim, vou fazer primeiro aqui, depois eu jogo no Excel. Então, a gente chegou num resultado que foi o seguinte. Deixa eu ver se ele cola aqui para mim. Opa! Colou até o gráfico. Que belezinha. Que bonitinho. Então, a gente chegou aqui nesse resultado. Vamos pensar. Eu cheguei numa função, inserir, cheguei numa y igual a 0,1187x mais 7,6824. Ok? Só que a gente sabe que essa função aqui, y, a gente começou chamando ela, quando a gente fez aqui no Word, de Gzão, ou G maiúsculo de x. Né? Que foi esse amigo aqui. Certo? Então, eu sei o seguinte. Esse azão é o cara que está sem o x. É o meu interceptor ou coeficiente, no caso, linear da reta. Esse cara aqui. Correto? E esse cara aqui é o meu bezinho da reta mesmo. Que a gente viu que é esse aqui. Então, eu já consigo calcular, já tenho os dois parâmetros. Então, eu posso falar o seguinte. Vem aqui, vamos fazer bonitinho. Isso aqui vai virar uma coisa. Eu vou jogar tudo lá, tá? Algumas coisas demoram para subir porque tá ficando com muito giga. E como que chama? O YouTube demora para subir, pelo menos na minha rede aqui, na rede que eu tenho aqui em casa. Geralmente funciona assim, a gente tem bom download e upload é sempre baixo, né? Eu não sei como funciona para você. Puta, você tem download bacana, upload é aquela coisa que... linda pra caramba. Aqui, vamos pegar uma matrizinha para ficar fácil para nós. Vamos colocar aqui. Eu vou até fazer bonitinho aqui. Vim aqui. Vamos pegar chaves. Vou colocar aqui. Ó, beleza. Chave. Matriz 2. Aqui. Então, a gente sabe o seguinte. A gente sabe que o Bzinho, ele vai ser 7,6824. E a gente sabe que o meu azão, que é igual a ln do meu azinho, é igual a 0,1107. Isso aqui... Oi? Ah, sim, verdade, desculpa. Aqui é isso. Obrigado. É isso aqui. Tem razão. É esse aqui. Opa, agora sim. Pronto. Agora tá certo. Então a gente sabe o seguinte, que daqui E elevado a 7,6724 é igual ao seu Azinho que você quer. Então aqui, utilizando a nossa boa e velha calculadora do Excel, a gente vai pegar e calcular o nosso cara. Isso aqui é 7,6724, 7,6824 igual exponencial desse amigo aqui. 2170. Vai ficar 2170. Esse é meu Azinho, certo? Então, a gente tem que f de x é isso aí. Com 170 e elevado a 0,1187x. Essa aqui é a sua função final. Quem que é x? X é o tempo. X aqui, x é a variável tempo.
a gente está trabalhando não com as datas, a gente está trabalhando com 1, 2, 3, 4. Esse 1 aqui foi lá a partir do momento que a gente começou a ver que tinha coisas acontecendo. E esqueci um G aqui. Segunda. E aqui X é variável tempo, isso. Então é 1, 2, 3 e assim vai. Então, o que eu estou querendo dizer para você é o seguinte. Vamos ver se esse cara aqui realmente funciona do jeito que a gente está querendo. Tá? Então, a gente sabe o seguinte. Eu vou abrir uma variável aqui. E a gente vai fazer uma previsão. Essa previsão é a partir da segunda parte. O próximo ponto é o 24. Certo? Próximo ponto 24. A gente quer exatamente essa tem esse cara aqui que a gente calculou. Para a gente voltar para cá, para a gente calcular esse total aqui, isso aqui vai ser 2.170 vezes exponencial de 0,1187 vezes esse cara aqui, certo? 37 mil casos. Seria o próximo. Concorda? A gente tá vendo aqui, ó. 37 mil casos. Aqui. Tá. Como que a gente faz para a gente ver se a nossa função está certa ou não? Vem aqui. Dá um Google. Ministério da Saúde. Coronavírus. A gente está calculando lá o dia 26, tá? Isso. 16, falei 26, não. 16 de abril. 16 de abril. 17 de abril. 16 de abril. 30.425. Tá vendo aí na tela? 16 do 4. 30.425. Ele pegou em 37. 7 mil a mais. 16, você tem... É isso. Quanto que estava aqui? 28.320. 28.320. Ele fez uma diferença de 30 mil casos a mais. 7 mil casos a mais, perdão. Né? Porque isso aqui é o calculado, certo? Isso aqui foi dado pela nossa variável resposta. E a gente viu que o real é 30... Isso, 30.425. 30.425. A diferença foi de 7 mil casos a mais. Aqui ele está aplicando a partir do início da segunda fase. Quer ver? Ó, deixa eu voltar aqui, pegar um ponto aqui que tá pegando a coisa. Se eu consigo pegar um pontinho. Pega um pontinho, meu filho. É exatamente esse pontinho aqui. Ele pegou aqui, ó, ele pegou a partir do começo que a gente chamou de segunda parte. Tá? Aí o que acontece? Aí que moram alguns detalhes. O que compensa modelar? A gente fez esse modelo aqui e tem esse erro, certo? 7 mil casos. A gente errou. Ok, chegamos no erro de 7 mil casos. Compensa continuar com essa ideia,
aqui, né? Que no caso, se a gente for parar para fazer uma continha boba, esse cara aqui, ó, percebe que se a gente olhar em LN, em logaritmo, é bem pouquinho de diferença, tá vendo? Ó, tá vendo? O real é 10,32, calculando o LN desse cara, sendo que o não real, né? O que a gente calculou, 10,53, correto? Então você tem aqui uma diferença, se a gente calcular uma diferença rápida aqui, só para a gente ter uma ideia, 0,21. Entendeu? Você fala assim, pô, só que 0,21 é uma cacetada dessa aqui, são 7 mil pessoas. É muita coisa, concorda? Por isso que um resíduo nessa faixa de valor, sabendo que isso aqui, na verdade, é um logaritmo, é muita coisa. Por isso que se fala assim, puta, é muita coisa? É, você tá errando em 7 mil casos. Entendeu? Vai ficando, é muita coisa. Se você volta no tempo, em 10 dias para trás, aqui ó, aqui ó, se você volta, a gente está no 76, voltar no 62, ou seja, 15 dias atrás, 7 mil era a quantidade que eu tinha. Então, assim, é bastante coisa. O que pode acontecer é que, com o tempo e o total de pessoas, essa diferença ela vai ficando irrelevante frente a tudo que você tem. Só que agora, nesse começo aqui, ainda 7 mil para 30 para esse cara aqui, essa diferença ainda equivale a 23% do total. É muita coisa. Entendeu? Vamos supor que essa curva se estabilize, esse negócio se estabilize e fica com estabilize, quer dizer o seguinte, ele fica com essa mesma dinâmica, nesse mesmo crescimento. Daqui um mês, 7 mil casos não significa nada. Aqui agora é muito. Entendeu o que eu falei? Isso que a gente está modelando agora, 7 mil casos é muito. Continua vendo daqui, sei lá, a X tempo, por exemplo. Então, a gente pegou o 16, né? Ó, a gente pegou o dia 16. Vamos pegar. Ó, 16 tinha 30.425. 17 tinha 33.682. Então, eu vou fazer o seguinte. Só para a gente fazer uma coisa ordenada aqui. Como isso aqui é o real, eu vou colocar aqui o real. Então, aqui vai ser 16, 17, 18, 19, 20. Hoje é dia 21, né? Vamos até o 20. Vamos pegar esses casos aqui e aí a gente compara. O que a gente calculou, a gente faz a nossa previsão e vê quanto que vai ser a diferença do real. Entendeu o que eu falei? Então, ó, 33.682. 33.682. Aqui, 16. 17, 18. 36599. 36599. 19. 38654. 38654. 40.581. 40.581. 43.079. 43.079. Eu comentei que os parentes os parentes do sogro desse meu amigo e os sogros desse meu amigo lá do Pará pegaram o Covid? Falei pra você. Os tios da mulher dele tá nas intubadoras. Aí aqui, então vamos lá, vamos ver o que está acontecendo aqui. Então a gente vai pegar agora e vai fazer o calculado, mas não linearmente. A gente vai fazer nossa funçãozinha exponencial mesmo.
nossa função exponencial, vou pegar aqui teu Excel, fica mais fácil. O Excel não, o Word aqui. Uma colinha aqui. Vou jogar essa variável aqui, Ctrl Z. Aqui está com ln ainda. Tá? Eu vou fazer a variável resposta normal. Variável resposta pela função exponencial. Aqui fica assim. Aqui, pronto. A gente sabe que isso aqui é igual a 270 vezes exponencial de 0,1187 vezes o nosso x, e o nosso x é a segunda parte, certo? 11 exponencial, sim, aceito correção. Aí, beleza, tá certo, tem que sobrar somente isso mesmo. Aqui, a segunda parte, ela começa a partir daqui. Beleza, agora aqui a gente vem e traz aqui. Tá vendo? Que vira uma porcaria. E ó, de novo, né? Você tinha lá, para a segunda parte, um r² extremamente alto. Ó, r² lá nas alturas. Quando você joga, calcula, fica essa coisa absurda. Eu vou calcular aqui resíduo 2, tá? Onde você acha que está... O que você acha que está causando esse erro? Ou melhor, qual que é o indicador que mostra esse erro? Qual que é o indicador? O que mostra esse erro? Que ia dar ruim essa função? Qual que é o indicador que a gente tinha aqui que já ia começar a mostrar que ia dar problema? O resíduo já estava começando a falar para a gente, ó, vai dar ruim. Vocês vão superestimar ou subestimar a sua coisa em breve. Ó. Tá vendo? Tá em 16 mil casos já. E aí? Como que a gente tenta resolver isso? Função. Uma outra função. Perfeito, é isso aí. Exatamente isso, doutor. Olha só. Como o resíduo te deu um indicativo qual é uma função que vai caber. E é uma função quadrática. Aí que entra um detalhe que é assim. O padrão do resíduo, em geral, tá? Em geral, pelo padrão do resíduo, você consegue ver qual é a função que vai se ajustar, que você consegue colocar como ajuste, em geral. No caso aqui, como você tem uma função quadrática, a função que vai melhor ajustar e transformar esse resíduo, não dessa forma, mas mais caótica, digamos assim, mais bagunçado, sem padrão, né? Vai ser uma função de segundo grau. Então, se eu vier aqui, polinomial de grau 2, exatamente, e pegar essa função agora, tá vendo? Aqui o R melhorou, claro, né? Tava 0,98 alguma coisa, foi para 0,99, perfeito. Só que essa função agora, lembrando que ela é uma ln.
Então, isso aqui é uma resposta logarítmica. Tá? Então, a gente está trabalhando com esse cara aqui, ó. Que está calculando isso aqui. Não pode ser. Então, o que a gente vai fazer? A gente vai fazer o seguinte. Ao invés de aqui, a posição 2, a gente calcular por essa função, a gente vai calcular por essa daqui. Então, venho aqui. Vou só copiar esse cara todo aqui. Aqui onde tem uma função de primeiro grau, vou substituir aqui, assim. O x quadrado nada mais é que esse cara aqui elevado ao quadrado, certo? Isso. Eu vou escrever assim hoje, mesma coisa. Esse x aqui vezes esse cara aqui, o x, apertei o enter. Agora eu pego todo mundo, venho aqui, vou colar especial, fórmulas, tuf. Aí aqui, ó o resíduo. Tá vendo? Ó, a correlação ficou, tem que ser a mesma coisa, né? Ela deu aqui, resíduo da segunda parte. Só que aqui ainda, esse resíduo, essa coisinha aqui, agora o R quadrado deu, mas ele tá padronizado ainda. Agora aqui eu não vou ter uma função para te mostrar, eu vou ter que fazer o seguinte, deixa eu tirar isso aqui. Aqui não vai ter na primeira, né? Pronto, ó, 1 grau 6 pega, tá vendo? Ó, aí, mesmo assim o R ficou uma porcaria, tá vendo? Mas ela tem um padrão, né? Entendeu? Tá vendo esse... Pode falar, pode falar. Sim, ele vai te dando uma ideia. Ele vai começando a te dar algumas ideias. No caso aqui, o que acontece? Como já está indo para uma função polinomial grau 6, você percebe que essa função ela começa a ficar em zigue-zague, subindo, descendo, no caso aqui, que parece muito com isso aqui. Então, ao invés de você utilizar uma função dessa forma, daquela forma polinomial grau 259 lá, que fica difícil explicar parâmetros, é melhor utilizar uma função assim. Tá vendo aqui essa y, essa h? Cosseno de x aqui? Dá para você ver? Ó, eu vou brincar aqui, vou colocar b vezes x aqui, só para você ver o que acontece aqui. É a mesma função, tá? Só que agora eu consigo mexer no a e no b. Então, só para você ter uma ideia, olha que interessante. O a tá 0,7, tá vendo? Se eu colocar o A1, ué, por que não vai? Se eu colocar o A igual a 1, aqui, vai ficar igualzinho que estava aquela hora. E aqui o B igual a 1 também. Era 1 e 1. Se eu aumentar o A, aumentando o A, olha o que acontece. Estou aumentando o valor de A. Perceba que a amplitude aumenta, tá vendo? O que é amplitude? Amplitude é o ponto é a diferença entre o ponto mais alto e o ponto mais baixo da onda. Isso é amplitude. Então, se eu for aumentando o A amplitude aumenta. O A é o valor que está multiplicando o cosseno aqui na frente, tá vendo? Os passos, o que significa os passos? Os pontos onde ele cruza o eixo X não se mexe. Consegue ver? Ó, vou até voltar para produzir aqui, ó.
e vai e volta. O eixo, esse pontinho fica no mesmo lugar, ó. Não muda, ó. Tá vendo? Assim como esse, estão cruzando no mesmo lugar. O que está mexendo é na amplitude. Tá, isso daí sacou. Agora, olha isso aqui. Eu vou mexendo, agora eu vou simular o B. É isso aí, nos passinhos aqui. Então a gente fala o seguinte, que esse coeficiente que está aqui na frente, ele mexe na amplitude, e o coeficiente que está aqui dentro mexe na frequência. A frequência é a quantidade de vezes com que ele cruza o eixo X. Tá vendo que ele vai cruzando mais vezes conforme ele vai ficando maior. Ele bate até 5, depois ele volta, vai ficando menor, aí ele vai para menos 1, vai ficar negativo, e a hora que ele ficar negativo, ele começa a aumentar a frequência até menos 5 também. Como se fosse apertando e soltando uma mola, tá vendo? Essa é o que acontece aqui. Tá. É muito. Ah, desculpa, pode falar. O que acontece? É muito mais interessante, então, como a gente sabe isso aqui que vai embora, não é legal modelar mais por uma função polinomial dessa forma aqui. Já é interessante, então, começar a pensar em coisas daquele tipo lá. Entendeu? Só que pensar em coisas daquele tipo lá é mais complexo. Né? Você vai ter que trabalhar com outros pacotes, porque o Excel não monta lá, então, ou então monta-se na unha, né? Tem que montar na unha. Bom, aqui, vamos lá. Então aqui a gente colocou a função. Aí o cara ficou dessa forma aqui. Aí o que a gente vai fazer agora? A gente vai calcular até o dia 28. Esse cara aqui, a gente vai pegar, vir aqui, vou marcar aqui que isso aqui é o calculado. E aí desse cara calculado, agora, a gente vai pegar... Perdão, oi? Sim, tá aqui, ó. Aí o que acontece? Nesse cara aqui que a gente está vendo, a gente vai pegar agora esse cara aqui e voltar pra cá. Tá vendo? Ao invés de calcular dessa forma aqui pela exponencial, que a gente viu que dá esse erro absurdo, que o erro está aumentando, tá vendo? O erro foi aumentando ao longo do tempo. E o resíduo tava mostrando que ia aumentar ao longo do tempo mesmo, porque tava uma curva parecendo um sorriso para baixo. Então o que a gente faz aqui? A gente faz assim, ESC, vem aqui e vê o que acontece. Aí a gente percebeu que a nossa curva, ela sempre subestima o que a gente tem. Tá vendo? Esse aqui é o real que a gente calculou. Isso aqui é o ln do real. Esse aqui é a variável resposta, calculado, do quadrado. A gente viu, a gente chegou. E agora, quando a gente calcula o exponencial desse cara, a gente percebe que ele está ficando abaixo do que realmente é. 4.000 abaixo, tá vendo? Por quê? Porque ainda você teria uma polinomial mais parecida com o grau 6 para conseguir pegar lá. Então, onde que eu estou querendo chegar para você? É isso aqui, ó. Aqui, teria que vir aqui. Polinomial de ordem 2, ordem 3, ordem 4, ordem 5, ordem 6. Tá vendo? Agora seria esse cara aqui, esse negócio gigantesco que ficaria ajustado. Então vamos tentar colocar lá para ver se a gente vai acertar. Essa é a ideia. Para todo mundo como segundo grau aqui, a gente vai colocar como... no começo, ó, ele vai e volta, vai e volta, vai e volta, depois ele fica um erro sistêmico, tá vendo? Mas voltando aqui, a variável resposta, a gente vai jogar aqui, grau 6, certo? Então a gente vai pegar aqui, vezes esse cara elevado a sexta. E aí, tá curtindo modelar? É isso aí.
Trampo, né? Pois é. Bem-vindo ao mundo de Marlboro. O pessoal fica tudo no frisson. Vamos fazer modelo, vamos fazer modelo, vamos fazer modelo. O pessoal acha que é pô, trabalho intelectual. Trabalho intelectual porra nenhuma. Isso aqui é o trabalho... Chamar... A gente brincava que era trabalho de costurar bola no presídio. Costurando bola no presídio. Quebrar pedra. É isso aqui, meu amigo. Isso aqui é modelagem. Quebrar pedra. O nome é glamuroso. É que nem fisioterapia, é que nem cirurgião ortopédico, né? É mó bonito, né? O cara que é? O cara é cirurgião de ortopedia. Caramba, o que vai ver a vida do cara é ficar trabalhando com serra elétrica, serrando o osso. Essa é a vida do sujeito. É só glamour no nome. Na vida real. Pronto. Deu certo? Não. Não pegou bem. Ficou bom, não. O interessante, ó, horrível, o resíduo. Né? Ou seja, grau 6, porcaria. Não funciona também. E aí? E aí você faz assim, tá, o que eu tenho? Eu tenho isso aqui como a melhor opção. Vai dar erro? Vai. E aí como que você faz para resolver esse erro? Essa é a questão. O que você faz para falar, pô, eu fiz Ctrl Z, né? É verdade, fiz Ctrl Z. O que a gente faz para poder trabalhar? 0,1187. Aqui vai ser mais 7,6824. Certo? Vai trabalhar com a linear mesmo. Aqui, Ctrl C, Ctrl V. Esse é o meu teclado preferido aqui. Vou pegar esse cara dessa forma. E aí que deu tudo isso, ficou uma porcaria, o resíduo é quadrático, deu função, mas aqui eu tenho, não tem outra coisa. Tá tudo o que dá para fazer. E aí, como que a gente pode brincar aqui? Você tá tendo um probleminha aqui. O probleminha está superestimando. E o seu erro está aumentando cada vez mais. Bom, então assim, uma das saídas que você tinha até o momento era esperar realmente que esses valores começassem a diminuir em cima da curva que você tem. Então, é isso que a gente estava vendo. A gente estava vendo esses valores. Então, isso entra o seguinte, fala, olha, se as medidas não tivessem sido tomadas, a gente teria esses valores aqui. Com as medidas sendo tomadas, nós temos esse daqui. Entendeu? Então, como que fica? A cada ponto com as medidas sendo tomadas, você pode, então, simplesmente mudar a sua... Fala, Felipe. E trabalhando com menos tempo no modelo. Então, o que eu estou querendo dizer para você é o seguinte. Olha, e se a gente... As medidas começaram a ser tomadas e agora a gente tem valores a partir, por exemplo, do dia em abril. Só pegar valores de abril. Como que fica? Entendeu? Exatamente. E aí você vai melhorando é uma forma de você ver. E isso daqui, o que está mostrando para você é assim, olha, com as medidas
medidas tomadas estão ficando melhor do que o esperado, ou seja, a gente está fazendo realmente o achatamento da curva. Entendeu? Está fazendo literalmente, opa, está achatando, tá achatando, que bom. Tanto que se a gente pegar esse cara aqui e colocar entre 6 e 10, 6 e 10 não ficou bom. Doze. Ó, tá vendo? Ficando abaixo já aqui, ó. Entendeu? O que acontece? A gente não... Aqui nesse caso... Deixa eu pegar aqui uma coisa aqui. Só pra gente ter uma ideia, tá? Isso aqui mudou agora, tá vendo? Quadrado. Ó. O quadrado vai mudando. O que uma forma de que dá para fazer também é cada vez, no caso, em problemas assim, tá? Que você consegue ir vendo e melhorando o sistema a cada dia. Você pode simplesmente falar assim, tá? Eu calculo tanto que mudou, que dá pra ver, cadê? Aqui, né? Ó, 11.087, 76824. 77463. Mudou o parâmetro aqui também. 11.87, aqui é 11.17 agora. Tá vendo? Quanto menor for sendo esse 11.17 aqui, quanto menor vai ficando esse valor aqui, significa que a sua inclinação vai ser cada vez menor. Entendeu? E aí, por que essa inclinação caiu? Antes era 11.87, agora é 11.17. E lembre, isso aqui está trabalhando com valores logarítmicos. Então, enfim, qualquer pentelionésimo aqui faz diferença. Tá? Por que diminuiu esse coeficiente angular? Porque os valores apresentados agora, os valores reais, eles começaram a cair. Entendeu? Exatamente. Eles não estão continuando eles não estão continuando a tendência que estava aqui em cima. Eles começaram a cair, estão abaixo da curva agora. Tá vendo? E aí, num sistema dinâmico como esse daqui, por isso que lá no começo eles falavam assim, olha, se a gente não tomar decisão, vai chegar em tal valor, que era o que a gente estava fazendo com essa primeira curva aqui, ó. Exatamente. Exatamente. Tanto que esse daqui é o dia 28, que corresponde, para essa nossa primeira parte aqui, corresponde ao dia 54, certo? Então seria uma coisa assim, tá? Se nós não tivéssemos feito nada, brincadeira nenhuma, como que ficaria então a quantidade de pessoas infectadas? A gente pode brincar aqui, é só olhar aqui essa primeira parte. 0,3004, 1,87, 8672, certo? Então aqui é 0,0, aqui, certo? Isso, vezes o x, que é esse, mais só um intercepto aqui já tá alto, já vai ver que vai ser uma porrada. 8672. Mais 1,8672. 18. Agora olha o tamanho da bucha. Isso aqui é exponencial desse valor. Basicamente, o estado de São Paulo inteiro teria sido contaminado. Mais que São Paulo, todo o Sudeste teria sido contaminado.
Assustador, né? Assustador. Bom, sacou a ideia aqui? Legal. Então, o que acontece? O senhor termina a explicação de amanhã, tá beleza? Aí a gente vê o senhor. Aí amanhã, o que eu vou pedir para você fazer? Essa planilha tá lá, né? Então, você vai fazer comigo. Aqui eu estou fazendo. Amanhã você vai compartilhar a tela e você vai fazendo e vai me falando. Esse mesmo raciocínio que eu fiz aqui, você vai fazer. E aí, a ideia aqui é o seguinte, ao invés de você trabalhar com total de casos, a gente vai trabalhar com total de óbitos. Entendeu? E aí você vai seguir fazendo, porque daí você vai fazer o exercício. Exatamente. Só que daí você vai fazer o exercício. E eu vou te acompanhando. Entendeu? Porque daí você coloca a mão na massa e eu te acompanho. O que você acha? Entendeu? Não, não é questão não é ser bom ou ruim, a questão é se você consegue reproduzir. O que acontece? Isso aqui, fazer isso daqui, quando você faz uma vez, você faz para todos. E a ferramenta é sempre a mesma coisa. E aí, o que acontece? Quando você fizer o para os mortos, para os óbitos, a gente volta fazendo por estados. Entendeu? Aí a gente vai fazendo por estados e vendo o que vai acontecendo. Sacou? Porque a ideia é exercitar isso daí. Tá? Fazer exercitar mesmo isso daí, esse negócio todo. E é bom, esse exemplo é bom que dá para brincar com essas modelagens de uma variável ao longo do tempo, que é essa série aqui. Depois que a gente ficar bem legal com isso daqui, que é ficar bem familiarizado com isso, a gente passa a modelar outras mais variáveis, multivariáveis. Aí você vai perceber que é tudo a mesma coisa. Mas a questão é entender como funciona a primeira variável, calcular resíduo, ver se está funcionando, ver se não está, o resíduo está te mostrando. Se o resíduo, se o valor que tem no resíduo como fala, faz diferença ou não para aquilo que você está modelando. Nesse caso aqui, esses valores de resíduo a gente viu que é alto pra caramba. 0,15 significa, sei lá, 7 mil pessoas. Assim, são uns negócios que você vai falar, caramba, é muita gente, tá com vida. Né? Mas se você estiver trabalhando com dinheiro e chegasse a 0,15 centavos na ordem de milhão, ou na ordem de milhares de reais, fala, meu, tá maravilhoso. Entendeu o que eu tô querendo dizer? Por exemplo, do que você está modelando. Exatamente. Você está trabalhando aqui com dinheiro, isso aqui é 10 centavos, modelado na ordem de milhares de reais, tá ótimo o seu modelo. Agora, é um logaritmo e esse valor aqui você tá na ordem de 5 mil pessoas, porra. Entendeu? Começa a ficar complicado. Porque imagina quem vai tomar decisão. Né? Isso é difícil. Mas é isso. Então, amanhã você me apresenta, aí você vai trabalhar fazer as mesmas ideias para os óbitos, e enquanto isso eu vou editando e colocando as coisas, colocando os links do YouTube lá no portal e também passando para o YouTube para as coisas. E colocando esse PDF aqui. Pode ser. É que vai demorar para subir da mesma forma. É a mesma velocidade. Entendeu? Ele só dói porque ele é coisa porque ele demora. O upload. Mas é isso. Valeu, senhor. Até amanhã. Forte abraço. Tchau, tchau.